Estamos de volta, falando direto aqui da Bet Educar 2018, mais uma palestra, desde as 10 horas da manhã, temos palestras aqui no nosso estande, compartilhando informações com todos vocês, com a participação de crianças. Nós tivemos também uma oficina muito divertida agora antes do almoço, né? E continuamos nossa sequência de entrevistas agora com a professora Débora. Certo, Malu? Certo, Silvia. Lembrando que nós estamos ao vivo pelas redes sociais, pelo Facebook. Se você digitar lá, Curso e Colégio Objetivo, você vai assistir essa palestra ao vivo. E se você perdeu a oportunidade de ver ao vivo, também pode acessar o site do Objetivo ou o próprio Facebook e a palestra estará lá na íntegra. Quero começar essa nossa conversa, vamos chamar assim, com a professora Débora Cristina Catarinacho, ela que é coordenadora do ensino fundamental, e ela vai falar de literatura infantil e formação de leitores. Olha, aliás, nós duas, só para avisar vocês, toda segunda-feira, depois que acabar a feira, tal, se vocês tiverem curiosidade, toda segunda-feira a gente tem um programa na Rádio Trianon, chamado Duas na Tri, né? Duas na Trianon. E a Débora foi lá com esse tema, literatura infantil, formação de leitores. Eu posso dizer o seguinte para vocês, o que eu achava que era literatura infantil me surpreendeu, porque tem muito mais para a gente aprender. Então, uma ótima palestra para vocês, tá? E lembrando, né, que as pessoas podem interferir a qualquer momento, fazer uma pergunta, complementar o que a Débora está falando. Vamos fazer aqui uma conversa, não aquela palestra estanque que fica ali parecendo, né, o dono da verdade. Não tem o dono da verdade, né? Tem sim uma conversa com interação, né, Débora? É verdade. Falar de literatura é falar, em primeiro lugar, né? Eu acho que é importante a participação de todos. É na troca que podemos crescer, que podemos nos alimentar, e falar de literatura é sempre muito inspirador. Literatura infantil, então, muito mais, não é? Vamos lá, Débora, bem Podemos? assim, ó, microfone bem aqui, fala com Então, vontade, para quem está lá no almoço ouvir você. Poder nos ouvir, que responsabilidade. Podemos começar? Então, boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao nosso estande. E estamos, então, agora nos aquecendo, nos preparando para poder conversar um pouco a respeito da literatura infantil, mas também parar para pensar a respeito da formação de leitores, a respeito de como é que se dá esse processo em que tanto a família, né, os familiares, aquele convívio social da criança, onde ela se forma leitor, tanto no âmbito familiar, mas também no âmbito escolar. Então, a primeira coisa a pensar é pensar que a leitura não é natural. A leitura não se dá de uma maneira absolutamente espontânea. Ler se aprende, ler se ensina. Se ninguém ensinar a criança a ler, ela não vai aprender a ler. É preciso que quem seja o responsável, qualquer que seja o responsável pelo ensino da leitura, se dedique também à leitura. É aquela ideia de você ter um ambiente absolutamente leitor, não é? É um ambiente em que a criança, convivendo com a leitura como o que complementa a família, o que complementa a instituição escolar, ele é parte vital dessas instituições, é que eu percebo que a dedicação à leitura pode, então, ser estendida. E a escola, como instituição, tem esse compromisso de criar oportunidades de leitura que permitam a expansão desse leitor, que ele não seja sempre aquele leitor reduzido, não é? Aquele leitor que tem ali um espaço, um repertório muito frágil de leitura e que apenas com esse repertório ele não seja capaz de experimentar as mais diferentes emoções, experimentar uma realidade diferente daquela que ele convive no cotidiano. Então, é importante, é imprescindível oferecer o contato da criança com o livro que ele dificilmente chegaria sozinho, não é? Então, apenas expor a criança a um material reduzido, a um material muito previamente selecionado, economiza
né, as possibilidades que essa criança vai ter de expandir esse seu repertório e poder passear nesse universo mágico da literatura infantil com todas as suas capacidades, habilidades e competências, não é? Bom, um dos caminhos comuns, então, que nós temos, não é? É a leitura da literatura introduzida pelo contato prazeroso com a literatura oral e textos literários mais simples que podem ser apresentados no início a partir daquelas brincadeiras, aquelas parlendas. Se a literatura é algo que nasceu e que bebeu em uma fonte oral, não é? Nós vamos chegar a falar um pouquinho disso daqui a pouco. É muito importante que a gente compreenda as brincadeiras infantis, brincadeiras de palavras, brincadeiras com palavras, como algo que vai inspirar a criança para um contato mais pleno com a literatura infantil. Por exemplo, estendam uma das mãos. Quem é que se lembra daquela brincadeira? Façam junto comigo, não é? Com a outra mão, vamos lá. Cadê o toucinho que estava aqui? Gato comeu. Cadê o gato? Foi no mato. Cadê o mato? O fogo apagou. Cadê o fogo? O fogo queimou. O fogo queimou. Cadê o fogo? A água apagou. Cadê a água? O boi bebeu. Cadê o boi? Foi raçar trigo. Cadê o trigo? A galinha espalhou. Cadê a galinha? Foi botar ovo. Cadê o ovo? O frade bebeu. Bebeu, comeu. Comeu. E cadê o padre? Foi rezar missa. E cadê a missa? Aí aquele momento que a criança mais espera, né? Que você faz aquele caminho, tá lá no alto do morro. Almocei aqui, não é? jantei aqui, posei aqui, dormi aqui. E pronto, não é isso? Tá afiada, hein, Malu? Tá vendo? Isso é uma brincadeira infantil, isso é uma parlenda. Esse é o momento em que a criança indiretamente está lendo. Indiretamente está colocando em jogo um saber de cultura popular que é a grande base para o trabalho com a literatura infantil, não é? E, claro, o professor da educação infantil, das séries iniciais, ele sempre deve considerar esse aluno que ele está recebendo como alguém que já vem com uma história repertoriada de literatura de brincadeiras populares. Nenhuma criança chega para nós, mesmo que ela chegue à escola com 1 ano de idade, como uma tábula rasa. Ela já tem uma identidade e ela já tem um repertório literário muito particular. E aí falamos bastante de aluno, mas é preciso falar do professor, não é? Este professor é o grande canal de cultura e conhecimento. E aí eu digo, né, de uma maneira muito firme e acreditando muito nisso, se o professor não for leitor, ele não forma leitores, não é? O professor precisa ter uma disponibilidade para a literatura sempre muito atenta, sempre muito pronta para se jogar por inteiro na literatura e poder passar todo esse encantamento, toda essa estrutura de um texto literário, iluminar o texto literário para a criança, só se faz quando se é leitor, não é? Deixar um livro ali fechado não vai fazer, não vai provocar nada na criança. Mas quando eu chego e faço desse livro algo que realmente ganhe um significado para a criança, aí sim, no virar das páginas, a leitura vai ocorrer, vai acontecer, não é? E aí, eu acredito que tenhamos aqui professores, não é? Então, vamos pensar um pouquinho na nossa experiência e imaginar aquele momento delicioso que você escolhe um livro que você gosta muito e você pensa, né, como professor, trabalhar literatura infantil com os meus alunos, que delícia! Eles vão adorar o livro que eu escolhi para a leitura, não é? Aí o professor leva, carrega, tem todo aquele empenho e, de repente, ele se vê numa situação parecida com essa, né? Ninguém prestando atenção, né? Pois é, né? Professora, posso ir ao banheiro? Com que letra que é? Isso é moleza. O outro aqui brincando e a professora ali descabelada. Por que não deu certo se eu escolhi uma história tão linda, não é? E aí paramos para pensar. Ela escolheu uma história linda
a partir da perspectiva dela como leitora. Não que ela não tenha que levar uma história que ela goste para a turma, claro que sim, mas é a maneira pela qual, é o como eu levo essa história para as crianças, não é? Às vezes, lendo um Chapeuzinho Vermelho, o professor está ali naquele momento de contação de histórias, só pela leitura da capa, a criança já quer contar toda a experiência que ela já teve no contato com essa história, que para ela, de alguma forma, se mostra importante, se mostra interessante e se mostra necessária. Então, aí é preciso parar, quando nós nos deparamos com uma situação como aquela, não é? Ué, eu fiz tudo tão certinho, eu levei um livro bom, mas as crianças não se interessaram. Então, vamos parar para pensar inicialmente o que é a literatura infantil. Muita gente confunde um pouco, né? E fala assim, Débora, quais são os livros paradidáticos que você adota, que vocês adotam? Aí eu digo assim, nenhum, na área de português. Mas como assim nenhum livro paradidático? Ora, paradidático, ele tem uma função muito clara. Ele é para apoiar alguma questão curricular, alguma questão conceitual, que pode ser adotado em outras áreas de conhecimento de maneira absolutamente tranquila. Mas, em português, neste momento, o meu compromisso é trabalhar a literatura. Porque literatura é arte. É arte do quê? É arte da palavra. Não é uma palavra qualquer, não é uma palavra jogada num texto de qualquer forma. É uma palavra pensada, trabalhada para produzir múltiplos sentidos. É uma palavra organizada de um jeito diferente daquela pela qual nós temos contato no cotidiano. Vocês querem ver uma coisa aqui interessante? Eu tenho ali uma frase, tá? Um período, que diz assim: a floresta tem uma vida noturna tão intensa quanto a vida diurna. Isso é um fato, correto? É um fato. Eu não posso dizer que aqui eu tenho literatura. É apenas um fato. Agora, se eu pego e levo um Monteiro Lobato, não é? E aí eu repito esse início de história. A floresta tinha uma vida noturna tão intensa quanto a vida diurna. Entre os homens, tudo para durante certa parte da noite. Mas na floresta, a vida continua. Porque uns seres dormem de dia e vivem de noite, e outros dormem de noite e vivem de dia. Assim que os sabiás, sanhaços e tico-ticos se recolhem aos seus pousos ou ninhos, começam a sair das tocas as corujas e os morcegos. E as borboletas e mariposas noturnas vêm substituir as borboletas e mariposas diurnas, que adormecem logo que chega a noite. E as caças medrosas, tão perseguidas pelos homens, saem de noite a pastar e a beber águas nos rios. E os vagalumes, que de dia não deixam os lugares escurinhos, começam a piscar por toda parte com as suas lanterninhas. O que acontece quando a gente trabalha a literatura? Porque aqui sim eu tive a literatura. A criança cria naturalmente uma imagem mental daquilo que ela está ouvindo. Então, a floresta surge para ela no imaginário da criança. A floresta provoca efeitos diferenciados para a criança. E aí, de repente, aparecem os vagalumes. E eu tenho aqui um retrato imaginário do que a literatura pode provocar. A literatura é a grande mola propulsora da imaginação. Espaços que a criança não poderia realmente vivenciar, a literatura traz essa permissão. A literatura te leva para esses lugares. E a formação do repertório literário é que permite esse encantamento cada vez maior com a literatura. Comparar o que estamos lendo com a memória do que já lemos e guardamos, mesmo sem lembrança consciente. Vou fazer um teste aqui agora com vocês, preparem-se, não é? Porque eu vou mostrar aqui para vocês que todos nós temos uma memória de repertório literário, mesmo que não nos demos conta com tanta facilidade. Então, eu vou convidar
vocês agora para participarem, tá? Respondendo espontaneamente esse quiz que eu preparei, esse quiz literário aqui que eu preparei para vocês. Então, vamos lá. A primeira pergunta desse quiz. A imagem já traz alguma coisa para vocês? Vamos ver. Olha lá. O que traz essa imagem para você? É uma história encantada. Uma história encantada. E a pergunta é... É Cinderela? É uma história encantada mesmo, né? O encantamento feito pela fada madrinha... Então, que história é essa? Cinderela. O encantamento feito pela fada madrinha duraria até o momento em que o príncipe dançasse com a Cinderela? O surgimento da primeira estrela no céu? Ou duraria até a meia-noite? Certeza absoluta? Todo mundo aqui conhece a Cinderela. Todo mundo aqui conhece bem a história da Cinderela. Isso é repertório, é memória afetiva que nós temos. Segunda pergunta do nosso quiz. Quem é? Qual é a pergunta? Chapeuzinho Vermelho estava prestes a ser devorada pelo lobo mau. Quem a salvou na última hora? Um caçador, a mãe de Chapeuzinho ou a avó de Chapeuzinho? O caçador. Todo mundo sabe disso, todo mundo tem certeza. E a hora que a gente for falar um pouquinho dos irmãos Grimm, eu vou contar um pouquinho essa história aqui do caçador. Terceira pergunta do nosso quiz. O que acontece com o patinho feio no final da história? Ele continua feio? Ele transforma-se em um príncipe? Ele transforma-se em um cisne? Sim. Ele volta a viver com a sua antiga família de patos? Resposta? Sim. Não ouvi. Resposta? Sim. C. Alguém aqui lembra das sensações percebidas ao ouvir a história do patinho feio? Ela é uma história sempre muito triste. Já vamos falar disso também daqui a pouquinho. Opa, conhece aqueles personagens lá? São os 7 anões. Qual desses personagens aqui não é um dos 7 anões da Branca de Neve? Quem? Não ouvi? Agora o desafio é maior, hein, Silvia e Malu? A pergunta é para nós agora? Para todos, porque essa é difícil. Quem é que lembra o nome dos 7 anões? Ah, isso é difícil. Muito, porque Alguém a gente aqui sempre lembra? esquece um. Alguém lembra? Do Já 7. tem ali, Dengoso, Mestre Feliz. Alguém lembra? Vamos lá, peraí. Dengoso, Mestre Feliz, Atim, Zangado, Ajudem. Soneca e... O Dunga, né? Dunga. Ela falou todos, faltou o Dengoso. O Dengoso. Ah, falou. Não é fácil, não. Essa é difícil, essa daí é difícil. Eu ia colocar, mas eu falei, não, vai criar aqui um, né? Quem são essas fadinhas? As fadinhas da Bela Adormecida? E a pergunta é exatamente essa. Qual era o nome da princesa conhecida como Bela Adormecida? Era Anastácia, Letícia, Aurora ou Bela? Vocês sabem tudo! Todo mundo sabe. Essa plateia é maravilhosa. Quem vai aparecer agora? Essa é difícil. Essa é para quem conhece. Bem, que objeto Pinóquio vende para comprar ingressos para o teatro? A cartilha que Gepeto havia lhe dado, a varinha de condão da fada azul, o chapéu do grilo falante ou o aquário do peixinho Fígaro? Nossa, eu não sei. Quem acha que é a cartilha? cartilha, levanta a mão, só para ter uma ideia. A mão está meio tímida, né? Quem acha, pode levantar. Cartilha. A cartilha. Quem acha que é a varinha de condão da fada azul? Ninguém. Quem acha que é o chapéu do grilo falante? Malu Mota, você que conta. Qual que é? Quem acha, Malu? Não sei. Não sabe essa? O aquário do peixinho Fígaro? Não, aquário não. O mais interessante é que mais ou menos 7 pessoas levantaram a mão na cartilha que o Gepeto tinha. Depois mais ninguém levantou a mão para nada, né? Então, eu quero dizer que esses 7, 8 acertaram. Ele vendeu a cartilha que o Gepeto havia lhe dado. É um momento bem triste da história, né? Que a gente fala, Pinóquio, por que fez isso? Não é? 7ª questão do nosso quiz. O gigante que tanto atormentou João na história João e o Pé de Feijão era, na verdade, seu próprio pai. Isso é verdade ou não? Sim ou não?
Não, muito bem. Ele era um gigante danado mesmo, que morava lá em cima. A próxima pergunta, do que vocês acham que pode ser, pela ilustração? Alice. Qual desses personagens não faz parte do clássico Alice no País das Maravilhas? O gato risonho, o chapeleiro maluco, o espantalho, o coelho branco ou a rainha de copas? Nossa, eu não sei. Qual? Espantalho, porque o Espantalho. espantalho é parte de que história? Do Mágico, de Mágico Oz. de Oz. Temos especialistas aqui. Muito bem, é isso mesmo. O espantalho, o boneco de... O leão, né? E o Homem de Ferro, né? Ou não é o Homem de Ferro, é o herói, né? O Homem de Lata. O Homem de Ferro é bom. Bom, então é o espantalho. Penúltima pergunta. Essa também é meio dificinha. Uma feiticeira, olha lá, Malu, exigiu que o pai de Rapunzel lhe entregasse a filha recém-nascida como sanção por ele ter roubado rabanetes de sua plantação, mesmo que tenha sido para saciar o desejo de sua amada esposa que estava grávida. Isso é verdadeiro ou isto é falso? Verdadeiro. Verdadeiro. Toda a confusão da Rapunzel, vocês estão bem, hein? Toda a confusão, todo o conflito de Rapunzel, ele veio por conta disso. Vocês pegaram os meus rabanetes, então agora eu quero a filha de vocês, não é? E aí a história toda se desenrola. E a última pergunta. Para Peter Pan, além de um punhado de pó de pirlim-pim-pim, o que mais é preciso para poder voar? Estar acompanhado da fada Sininho, chamar o Capitão Gancho, dar 3 pulinhos e um longo suspiro ou pensar em coisas boas? Pensar em coisas boas. Eu acho que nós daqui a pouco podemos voar porque estamos pensando em coisas boas aqui. Só falta o pó de pirlim-pim-pim, né? Para a gente jogar aqui. Enfim, o que eu quis mostrar para vocês com essa brincadeira, não é? Todos vocês, de alguma forma, trouxeram à memória afetiva histórias que marcaram, que fizeram parte da formação do leitor que vocês são, não é? E se um leitor comum não tiver tido contato com a literatura desde a infância ou nos anos de sua formação, ele não estará acostumado a ler textos literários. Qual é a tendência? Que cada vez mais ele evite novas tentativas de aproximação. Agora, Débora, só uma interrupção. Esses clássicos literários, com certeza todas nós aqui tivemos os nossos pais. Sim. Então, essa base é dada pelos pais ou o colégio já dá essa base também? Eu acredito que podemos perceber e ter esse contato nessas duas frentes, não é? Nós sabemos que atualmente não é tão fácil e nem é tão comum os pais, os familiares, terem esse tempo disponível para poder diariamente ler histórias, contar histórias, visitar livrarias, não é? Mas a gente ainda percebe alguns sinais disso, que é muito bom. Porém, a escola também tem esse compromisso de ampliar esse repertório dos clássicos, até porque a criança pequena, a gente vai ver isso daqui a pouquinho, ela ainda não tem um fôlego de leitura autônoma para ler uma obra como Peter Pan, para ler uma obra até como os clássicos contos de fadas. Ela precisa daquela pessoa, daquele mediador, que vai fazer esse meio campo e vai ler a história e vai contar a história para ela. Só para dar uma parte, porque com essas novas famílias, né, a gente casa uma vez, às vezes separa, casa de novo. E eu, quando eu casei, meu marido tinha 2 filhas. E eu levei para a Disney, muito feliz, né? Quando chegou no Peter Pan, olha lá, Sininho. Quem é Sininho? Quem é Peter Pan? Elas tinham 10 anos de idade. Então, faltou aí um histórico de uma mãe, de alguém contando a história. Sim. Então, essa coisa eu acho que tem que começar na família, sim. né? Uma alimentação, né? Esse contato com os clássicos, ele se dá inicialmente por aquela coisa mais gostosa, que é ouvir histórias. E ouvir histórias de um familiar, de um pai, de uma mãe, de um irmão mais velho, de um leitor mais experiente, é sempre muito bom. Eu tinha minha avó, uma das minhas avós, que ela era uma
grande contadora de histórias. E, por ela, eu tive acesso aos grandes contos, os contos de fadas. Inclusive, ela era contadora e ela tinha uma pitada de autora, porque ela tinha uma história que ela inventou e ela sempre contava para os 18 netos que ela tinha. E eram momentos que se tornaram inesquecíveis, né? Que só fizeram com que a minha né? leitura afetiva ficasse ainda mais ativa. A Ana Maria Machado, que é uma grande escritora e estudiosa, né, da literatura, ela diz que as crianças que têm contato com literatura infantil levarão para toda a vida a capacidade de poder se acercar do universo artístico da palavra. Você perceber numa aula uma criança se emocionar com uma história de Andersen é um retorno maior que um professor poderia ter. Você perceber numa aula as crianças se divertindo com as peripécias do Gato de Botas é outro presente que o professor ganha. Você perceber as meninas querendo se jogar no mundo da fantasia, né? Sabendo que existe o real, mas permitir que o ingresso ao mundo da fantasia, elas sejam princesas, elas sejam rainhas, elas vivam nos castelos, é fantástico, não é? Que os meninos podem viver grandes aventuras. Então, a literatura te dá essa possibilidade. Talvez seja a maior possibilidade artística de viver fora do real todas as emoções que cotidianamente ele não possa sentir. Porque nós percebemos muita gente hoje, né, nós que trabalhamos em escola, eu não vou ler João e Maria porque é muito triste, eles vão se sentir, essa questão do abandono é muito triste para eles, então eu quero poupá-los. Ué, ele liga o noticiário e ele vê lá a notícia de um bebezinho que foi abandonado numa caçamba, não é? Então, quer dizer que o mundo real traz é menos impactante? Não. A literatura vai provocar essa experimentação de todos os sentidos. Eu falo muito isso, né? Na literatura, você joga os 5 sentidos. A leitura, a audição e tudo mais. Vamos lá. Só para acrescentar, eu acho que não só a criança entrar em contato com isso, mas ela se identificar no personagem. Porque às vezes ela já sentiu aquilo muitas vezes, e quando ela ouve a história e vê o personagem sentindo aquilo, há essa conexão e, então é isso que eu estou sentindo, então é normal. E na história depois tudo fica bem. Então, ok, é o ciclo, vem, passa, né? Isso é muito bom. Trabalho imaginário, né? Isso é muito bom. E os valores. Você perceber que você não está sozinho, né? Com aquela sensação que não está bem resolvida em você ainda. Eu conto isso, a história de João e Maria, para mim, enquanto criança, era uma história complicada, porque eu tinha pavor de ouvir a história. E eu não conseguia entender como é que aqueles pais abandonavam as crianças na floresta. E eu transferia isso para a minha vida. Porque toda vez que a minha mãe saía, eu falava, ai meu Deus, ela vai abandonar, ela vai nos abandonar. Pensando, né? Então, nós somos 3 irmãos escadinha, e hoje eu entendo que ela ficava muito nervosa com os 3, e de vez em quando ela falava assim, no alto momento do nervoso dela, ela falava assim, eu vou sumir. Eu não volto mais. Aquela coisa, né, de mãe, fora do prumo. E os meus irmãos não ligavam. E eu ficava absolutamente assustada. Falava, gente, minha mãe não vai voltar. E aí, tudo acontece, né? Aí hoje eu falo com ela, mãe, você povoou o meu imaginário infantil de sensações, nem sempre tá. Ela dá risada. Mas, enfim. Ô, Malu, e nós, mulheres, que estamos sempre esperando o príncipe encantado? É ou não é? Desde pequena esperando o príncipe encantado. Lindo. Mas isso que a Silvia está falando é muito interessante, porque se nós pegarmos uma revista Caras, acho que ainda tem a revista Caras, você vai ver lá, príncipes, princesas, não é? Agora o príncipe vai casar, agora, o príncipezinho nasceu outro dia, quer dizer, a realeza encanta, né? E está cheio de seguidores. O bebê da Kate Middleton, né? São coisas do nosso dia atual, né? Sim, por isso que é interessante. E aí, a pergunta é a seguinte... Quem é o leitor de literatura infantil? Então, a primeira coisa, a gente só pode começar a pensar em literatura infantil a partir do momento em que a criança passou a ser reconhecida como criança. A partir do momento em que a infância foi reconhecida. Porque até meados do século XIX, a criança era um adulto em miniatura. Olha isso aqui, não é? A criança era um adulto em miniatura.
E aí, se não tinha criança, a criança nobre tinha acesso a tudo, não é? Então, ela tinha os preceptores, que eram aqueles professores que viviam nos castelos para dar aula. Ela tinha toda uma vida ali servida de tudo que era do bom e do melhor. E tinham as crianças dos camponeses, né? Que viviam lá, que não eram os nobres. Muito bem. Essa criança, aí as crianças camponesas, né? Aquelas que, na verdade... Daqui vieram as grandes histórias recolhidas pelos irmãos Grimm, não é isso? Aqui, eles, como filólogos que eram, estudiosos que eram, ouviam as histórias que esse povo contava e registraram aquilo tudo, não é? Então, muito da riqueza da literatura, ela veio daí. Sabem quem é esse cidadão? Malu? Não. Tá lá, tem uma dica lá. É o Charles Perrault. Então, a partir ali, na época mais ou menos em 1600, por aí, não existia literatura infantil, não é? E aí, qual foi o grande mérito do Perrault? Perrault era um nobre. Ele viveu em Versalhes, era amigo do rei, não é? Então, o que ele fez? Ele levou aquelas histórias que já se ouviam e já se contavam, adaptou essas histórias e levou essas histórias para a nobreza, para a aristocracia. E aí começou a ficar bacana, não é? Então, você pega os contos de Perrault, eles são muito detalhistas, porque era o romantismo naquela época. Então, ele tinha um processo, uma maneira de escrever própria do romantismo. Então, ele detalha o pé da mesa, ele detalha... E tem aquelas histórias bem escabrosas. Bela Adormecida, saibam vocês, ela não acabou na hora em que o príncipe foi lá, deu um beijinho nela, ela acordou e viveram felizes para sempre. Para o Perrault... Aquele príncipe, na verdade, ele já era casado com uma outra rainha. A rainha descobriu que o marido viajava muito para lá, né? Para o outro lado do castelo. Essa rainha virou uma ogra, muito danada mesmo. E aí ela fez de tudo para tentar matar mesmo os filhos que ele teve com a Bela Adormecida. Essa é a história de Perrault, veja bem. As histórias de literatura infantil, as primeiras histórias, não eram histórias para crianças. Eram histórias feitas realmente para moralizar, para assustar, não é? Aí, meados de 1800, né, vieram os irmãos Grimm, que eram estudiosos e que, esses sim, correram ali, vamos dizer assim, no espaço onde a maior parte da população vivia, ali na Alemanha, naquelas cidades. Eles, então, introduziram algumas diferenças nas histórias. Por exemplo, para Perrault, Chapeuzinho Vermelho foi engolida pelo lobo, a avó foi engolida pelo lobo e tudo se acabou ali. Aí chegaram os irmãos Grimm e falaram, não. O que Chapeuzinho Vermelho queria mostrar? Seja obediente, não dá bola para ninguém, não é isso? E aí, o que os irmãos Grimm fizeram? Colocaram a figura do caçador. Então, o caçador é o redentor. Ele chegou para resolver a situação e tudo acabou, a história acabou feliz para sempre. Depois, um tempo ainda depois, chega o Andersen. Qual foi o grande mérito de Andersen? Olha, isso é fantástico. Tanto Perrault quanto os irmãos Grimm, eles colheram histórias do povo, como nós colhemos histórias do povo. Não é? As nossas histórias folclóricas. Quem nunca ouviu falar na loira do banheiro? Quem nunca ouviu falar no homem do saco? Até hoje eu tenho medo de homem do saco, de mendigo na rua, porque a minha mãe era... não vai para lá, porque o homem do saco vai te pegar. Não, olha, cuidado. A minha filha tinha medo de ir no sacolão. Pronto. Não é? E essas histórias habitam o nosso imaginário. E era isso que acontecia naquela época. O que o Andersen fez? O Andersen escreveu histórias. O Andersen era autor. Então, por ter tido uma vida muito sacrificada, muito pobre, muito sofrida, as histórias do Andersen são muito tristes. E olha que curiosidade interessante. Todas as histórias dele são diminutas. Vamos pensar nos títulos. O Patinho Feio, O Soldadinho de Chumbo, A Pequena Sereia, A Pequena Vendedora de Fósforos, que é, para mim, a história mais triste que existe, né?
a pequena vendedora de fósforos. Polegarzinha. Sapatinho. Sapatinhos vermelhos. Tudo dele é diminuto, tudo dele é pequeno. Então, o Andersen, ele nasceu muito pobre, cresceu muito pobre, mas ele queria ser ator, foi escritor, e aí ele passou a conviver também com uma classe mais nobre da sociedade, não é? Mas esses foram, vamos dizer assim, os 3 grandes pilares, 4 se contar os irmãos Grimm, né, como 2, da formação da literatura clássica, não é? Autores que vieram depois deles mamaram, não é? Se inspiraram nessas histórias. Então, você pega o Barrie, que escreveu o Peter Pan, você pega até autores brasileiros, você pega o Lewis Carroll, que escreveu Alice, todos, de alguma forma, se inspiraram no encantamento dos contos de fadas. Mas, voltando aqui, tem lugar aqui, professor. Parar para pensar um pouco, e esse leitor de literatura infantil hoje? Quem é esse leitor? Esse leitor que a gente trabalha com eles na escola, esses leitores que são os nossos filhos, não é? São crianças que têm um estímulo visual e um estímulo tecnológico absurdo, não é? Eu com o meu sobrinho neto, para confessar, né? Ele pega o porta-retrato na casa da minha mãe e fica passando o dedinho, porque ele quer ver se aquilo vira, né? Ele tem um ano, ele mal anda, não é? E você tem estímulos visuais para essa criança absurdos. Você tem a rede social, mídias diferenciadas, aí você fala, meu Deus, nesse mundo, como é que eu vou fazer a criança se interessar por literatura infantil? Primeira coisa, entenda a tecnologia como aliada, não como inimiga, não é? Porque por meio da tecnologia eu também alcanço a literatura infantil, em outros suportes, mas ela está lá, não é? E a pergunta que a gente faz, será que as crianças, os alunos, eles só vão demonstrar interesse pela literatura quando tiverem fluência na capacidade leitora? O que vocês acham? Sim ou não? Quero ouvir. Não mesmo. A criança se interessa pela literatura desde muito antes dela ser leitora de fato, não é? Aí, deixa eu ver se está aqui. Uma questão bastante interessante quando a criança começa a ler, ela começa a reconhecer as letras, não é isso? Depois as sílabas, depois as palavras, depois a frase. E no momento em que ela está aprendendo a decodificar o texto escrito, ela tem uma leitura muito comprometida no sentido de atribuir sentidos. Por isso é que, quando a criança está na fase inicial de letramento, aprendendo a ler, é muito importante que o professor ajude, porque ela se esforça muito para decifrar a letra, a palavra. E quando ela acaba... Quem aqui é professor? Levanta a mão. Tem bastante professor. Você já deve ter sentido isso. Quando ela chega no final da linha, ela não sabe o que ela leu. Porque a preocupação dela, naquele momento, não é atribuir sentido, é decifrar o que está escrito, aquele código. Que código é aquele? Eu vou decifrar aquele código. E aí ela não consegue atribuir sentido. Esse é um leitor iniciante. Se o professor não ajudar, ele vai parar, ele vai travar naquilo. Um leitor proficiente, ele já tem uma leitura descendente, ele mergulha no texto. Ele já consegue juntar as palavras em blocos de significados. E aí sim, ele consegue atribuir sentido. Olha que interessante, deixa eu ver se dá para ouvir. Cadê os meninos? E olha para confirmar se o que ele leu estava certo. Isso é um bebê, gente, é um bebê. Percebam como ele já segura o livro, ele já reconhece uma realidade que o rodeia, sabe que ali, até arrepia, né? Porque isso é muito bonito. Ele sabe que ali
tem alguma coisa que se conta, tem alguma coisa que se fala. E ele é tão ousado que ele mesmo conta, que ele mesmo fala. Ô, Débora, Diga. Débora, eu também fazia isso. Eu tive um problema com os clássicos. Então, eu confundia os clássicos e falava sempre, eu quero contar a história, eu vou continuar. E eu continuava e misturava, e continuo misturando até hoje. E assim também eu faço com as histórias. Eu não sei o que eu estou lendo, mas eu vou contando. Eu estou fazendo errado? De forma alguma, você está se permitindo ousar numa literatura que já é parte de seu repertório, não é? Essa é a ideia, que a criança realmente se sinta inspirada pelas histórias que conhece, adulta também, não é? E a partir daí, novos fios dessas histórias sejam tecidos, novos caminhos sejam percorridos, que é o que fala aqui. Ouvir histórias é um momento, e tem que ser um momento de gostosura, de divertimento dos melhores. É encantamento, é sedução. Olha que importante, o livro da criança que ainda não lê é a história contada. Eu estou imaginando hoje vocês chegando em casa, quem tem filho pequeno já vai chegar e contar a história, não é? O professor amanhã já vai organizar uma sessão de contação de história. Quem disse isso foi a Fanny Abramovich, né? Que infelizmente faleceu, acho que o ano passado. E aí, olha só isso, gente. É importante que a criança tenha esse contato físico com o livro também. E perceba que quase magicamente é daquele material concreto, aquele livro concreto que ela tem em mãos, quando ela descobre que é daquele material que saem aqueles encantamentos, que saem aquelas histórias tão importantes que ela gosta tanto de ouvir, ela vai cada vez mais perceber no livro o complemento que ela precisa para a vida mesmo dela, não é? Não, né? Alô, alô? Acho que deu. Oi. Agora deu. Então, olha lá, uma criança pequenininha de chupeta, mas com o livro na mão, não é? Aí você tem o pré-leitor, é o meu sobrinho neto, aquele que faz assim, tá? E ele está ali, percebam, de fralda, com o livro do Batman na mão. Pode uma coisa dessa, não é? E pelo olhar dele, a história está boa, não é? Então, eu chamo essa fase de um pré-leitor, não diminuindo a capacidade de acesso à leitura, mas... Por quê? Porque ele ainda não decodifica a linguagem escrita, mas ele já reconhece toda a realidade que o rodeia. A imagem ainda tem predomínio absoluto. Veja bem, a sequência de cenas já tem contato com elementos que são estruturais da narrativa. Aquele bebezinho que estava lendo, ele percebe nas figuras que a coisa está acontecendo. Então, é por ali que a história vai se passando. Por isso, ainda a imagem, o livro de imagens, é tão importante nesse início de contato com o livro. É com as cores, é com as ilustrações que a narrativa vai se formando para essa criança. Depois, a gente já tem um leitor iniciante, onde, de alguma forma, em que, né? De alguma forma, a escrita começa a se tornar importante para ele. Ele vê que, além das imagens, além das ilustrações, tem alguma coisa diferente. É a escrita, não é? E, na verdade, aquela escrita é aquele elemento que nos traz a história. Então, quando ela toma contato com essa expressão escrita da linguagem, o letramento se amplia. E hoje a gente sabe, inclusive, até pelo que indica a própria Base Nacional Curricular, o quê? Que o campo artístico literário é absolutamente necessário quando se trabalha com a formação de leitores. E pensar sempre numa perspectiva de multiletramento. A criança andou um pouquinho mais, aí eu tenho um leitor em processo, em que a motivação do adulto ainda é importante, porque a criança vai dominando progressivamente esse mecanismo da leitura. Como ela já pode organizar o pensamento lógico, a capacidade dela de leitura aumenta e muito. Vamos brincar mais um pouquinho antes de acabar. Alguém conhece essa história do Grande Rabanete? A história do Grande Rabanete, ela foi contada pela
Tatiana Belink, e a Tatiana Belink, como eu disse, ela puxou a história de uma história tradicionalmente russa, que se chamava o nabo gigante, e aí ela explica no Grande Rabanete que ela trocou o nabo pelo rabanete porque ela achou que o nabo era uma cenoura muito sem graça, porque não tinha cor, então ela achou interessante trocar o nabo por pelo rabanete, que é mais colorido. Quando eu falei para vocês da brincadeira que a gente fez, cadê o Tocinho que estava aqui? O que é aquilo? É o cerne, é o embriãozinho dos contos cumulativos. Este conto cumulativo agora, que eu vou ler rapidamente para vocês, mas eu vou precisar do coro, tá? Vou precisar de um coral. Deixa eu achar aqui. Quem conhece ajuda ainda mais. O vovô... não tô pulando várias etapas, porque eu só quero chegar na história. O vovô saiu para a horta e plantou um rabanete. O rabanete está lá. O rabanete cresceu, cresceu e ficou grandão, grandão. O vovô quis arrancar o rabanete para comer no almoço. Então, ele foi para a horta e começou a puxar o rabanete. Aí... eu preciso do coro de vocês. Toda vez que eu apontar, vocês vão ler para mim. O vovô foi lá puxar o rabanete e... puxa que puxa, e nada do rabanete sair da terra. Então, o vovô chamou a vovó para ajudar a puxar o rabanete. A vovó segurou no vovô. O vovô segurou no rabanete. Puxa que puxa, e nada do rabanete sair da terra. Mas vamos dar uma entonação, puxa que puxa e nada do rabanete sair da terra. Então a vovó chamou a neta para ajudar a puxar o rabanete. A neta segurou na vó, a avó segurou no vô e o vô no rabanete. Puxa que puxa, e nada do rabanete sair da terra. Então a neta chamou o Totó para ajudar a puxar o rabanete. O Totó segurou na neta, a neta na, a avó no, o vô no. Puxa que puxa, e nada do rabanete sair da terra. Então o Totó chamou o gato para ajudar a puxar o rabanete. O gato segurou no Totó. O Totó na, a neta na, a avó no, o vô no. Puxa que puxa, e nada do rabanete sair da terra. Então o gato chamou o rato para ajudar o rabanete, a puxar o rabanete. O rato segurou no, o gato no, Totó. O Totó na, a neta no, na, a avó no, o vô no. E... puxa que puxa, e nada do rabanete sair da terra. só que aí o rabanete saiu da terra. E todo e mundo aí, caiu. Quando o rabanete saiu da terra, eu, o ratinho, que era o último a ter entrado na fila, eu sou o mais forte. Então todos sentaram juntos, comeram rabanete, que era tão grande que deu para todos. E ainda sobrou um pouco para a minhoca que passava por ali. E a grande provocação final é: vocês não acham que eu sou o mais forte? E aí a história tem um fim. Essa ideia de contos cumulativos vem lá das parlendas e são elementos que podem fazer e muito o aluno avançar. Por quê? Falar decorando essa frase, para o aluno ele está lendo, quando ele ainda nem tem ainda a decifração daquilo que ele vai ler. E o leitor fluente é aquele que consolida os mecanismos que o ato de ler já envolve. Ele tem uma maior capacidade de compreensão do texto. Por isso é que atividades de reflexão são importantes. Não adianta eu trabalhar um texto com o aluno apenas na sua superfície. Se eu trabalho um texto na superfície e faço aquelas perguntas óbvias, não é? Ele vai querer encontrar as respostas. A primeira pergunta, a resposta está no primeiro parágrafo. A segunda está no segundo parágrafo. Se a terceira não tiver, ele fala: não tem no texto essa resposta.
porque eu estou, como professor, fazendo errado. Eu não formo localizador de resposta, eu formo leitor. E o leitor, qual é o meu papel como professor? Iluminar o texto para o aluno para que ele possa cada vez mais ler o que não está escrito, o que está nas entrelinhas, a intenção real daquele autor. Para a gente poder, então, chegar num leitor crítico, que somos nós, não é? Onde, né, é o momento que aquele aluno, numa situação de leitura, ele já tem um total domínio do processo de leitura, estabelece relações entre o que ele leu, o que ele não leu. O que a Malu estava contando, né, a sua experiência agora, é uma experiência proveniente de uma leitora crítica, que já soube olhar com um tom de criticidade para o texto e, a partir dele, formar novas histórias, não é? Eu só preciso, nesse momento, perceber que o leitor se forma num domínio do texto quando eu olho para ele, sempre pensando, esse é o grande recado para nós, professores e todos que estão assistindo, dar o valor para a literatura que ela merece. Que ela seja o centro das atenções, que ela não fique para aqueles 15 minutos de aula em que eu não tenho mais o que fazer, e eu vou ler um livrinho para eles. Isso é melhor não fazer. A literatura merece muito respeito, ela merece um tratamento muito respeitoso, muito encantador para fazer com que a criança se forme leitor. Nesse caminho, eu preciso pensar, planejar as aulas de leitura. Antes da leitura, o que é que eu vou fazer para fazer com que os alunos se sintam estimulados a ler este livro? Durante a leitura, quais serão as minhas intervenções? E depois da leitura, como é que eu vou extrapolar, não é, esta leitura para além do que o texto está dizendo? Ontem mesmo eu tive reunião com um grupo de professores e a ideia foi essa, trazer o que os professores estão fazendo com a literatura, porque a literatura é a estrela das aulas de língua portuguesa. Aí, a Nelly Novaes Coelho, para terminar, que eu gosto muito dela, né, faleceu também o ano passado, foi uma grande estudiosa, a grande responsável por começar a tratar os livros infantis como literatura. Então, ela diz que a literatura infantil é, antes de tudo, literatura. Ou melhor, é arte, fenômeno de criatividade que representa o mundo, o homem, a vida, através da palavra. Funde sonhos e a vida prática, o imaginário e o real, os ideais e sua possível e impossível realização. Para terminar, eu volto aos irmãos Grimm e vou ler para vocês um conto muito pequeno, mas que fecha a nossa brincadeira de cadê o toucinho que estava aqui, o grande rabanete, para vocês perceberem como tudo é evolução, tudo vem inspirado no antigo. E agora eu volto lá para os irmãos Grimm para ler um texto do ponto de vista da estrutura narrativa absolutamente perfeito. A Chave Dourada. Durante o inverno, quando a neve estava muito alta, um pobre menino teve de sair de casa para buscar lenha com um trenó. Depois de ter recolhido a lenha e de tê-la empilhado, pensou em não voltar direto para casa e, antes, acender uma fogueira para se aquecer um pouco. Ele afastou a neve e, quando estava preparando o chão, encontrou uma chave dourada. Então pensou que ali onde encontrar a chave, também deveria estar a sua fechadura. E continuou a cavar, até que encontrou uma caixinha de ferro. Opa, pensou, se a chave servir nela, com certeza vou encontrar coisas muito preciosas. Ele procurou, mas não havia nenhuma fechadura. Até que finalmente achou um buraquinho bem pequenininho e experimentou a chave. Ela encaixou direitinho. E então, ele virou a chave uma vez, 2 vezes, e agora temos de esperar até ele terminar de abrir a caixinha para saber o que há lá dentro. Muito obrigada. Eu acho que foi um espaço gostoso para a gente trocar ideias a respeito da literatura. E aqui, o último recadinho, que a literatura infantil seja para vocês a preciosa chave que tem o poder de inspirar a sua imaginação. Obrigada, gente. Uma boa feira para vocês. Alguém tem alguma pergunta, alguma coisa para acrescentar? Não?
Eu acho que a literatura infantil, ou a literatura como um todo, ela cala, né? É gostoso ouvir. E acho que essa é a razão também de não terem aí muitas perguntas, porque há que ouvir, há que ler sempre, né, Débora? Rádio, não é? Oi? Como foi na rádio, não é? Exatamente. E está sendo agora que a gente está ao vivo também. Alguma pergunta, alguma coisa para acrescentar? Eu queria acrescentar uma coisa que eu ouvi. Nós vivemos num mundo tecnológico que cada vez mais, né? A tecnologia, os robôs estão sendo lançados, nossos filhos, nossos sobrinhos, enfim, as crianças estão entrando no mundo digital. E o que vai nos humanizar daqui 20, 30 anos serão as histórias. As histórias e as emoções que elas provocam, tá bom? Muito obrigada. Exatamente. A gente volta daqui a pouco com a nossa a palestra da Escola do Mar. Obrigada, viu, Silvia, Débora? eu só queria falar uma coisa, que sempre que a gente conta uma história, para criança ou para adulto, sempre, você fala assim, para criança era uma vez, ou para adulto, fala assim, eu vou te contar. Acabou. Então, sempre é bom contar histórias, né? É isso aí mesmo. Obrigada, gente. Tchau, obrigada. Até já.